E aí, meus amigos, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E galera, partiu para mais um vídeo aqui no canal. E o tema de hoje é sobre a patética e lamentável campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro deste ano de 2025. Pois é, né? Eu sei que esse vídeo não vai ter muitas visualizações, nem me preocupo com isso. O intuito desse vídeo é mais um desabafo, né? Um desabafo em relação a esse time, esses jogadores, da palhaçada que eles fizeram no Campeonato Brasileiro, né? Ah, mas tem times que fizeram campanhas piores, como o Internacional, Santos. Tô nem aí pra esses times, tá? Tô nem aí. Aqui o papo é de Corinthians. E pra mim, a campanha do Corinthians, pelo time que tem, elenco que tem, né? Pra mim, a campanha foi patética. Foi lamentável. O Corinthians é o campeão paulista. O campeão paulista. E somos obrigados a ver Palmeiras e Mirassol, times que a gente eliminou no Paulista, no G4. E a gente lá em 19º, 11º, 12º, né? No campeonato. Incrível isso, né? A gente nem 50 pontos vai atingir. O Mirassol passou de 60. Aí vocês começam a entender o motivo da minha fúria, da minha ira em relação a essa campanha do Corinthians, né? Então vamos avaliar, tá? Eu tô no site do meu timão, vocês estão vendo aí. E, bom, eu tô gravando esse vídeo antes da última rodada, então todos os times aí com 37 jogos, praticamente, né? O Corinthians, a uma rodada do final, em 10º lugar, né? E dependendo dos resultados da última rodada, pode acabar em 9º, no máximo, tá? No máximo, o Corinthians termina em 9º lugar, né? Enfim, e pode acabar em 11º, 12º, dependendo aí do que acontecer na última rodada. E o Corinthians atingindo aí, ó, 46 pontos em 37 jogos, com 12 vitórias, 10 empates e 15 derrotas. O Corinthians, sabe, gente, o resultado que mais atingiu é derrota, né? 15 derrotas. 15. É o resultado que o Corinthians mais conseguiu nesse campeonato. Derrotas. Derrotas, derrotas e derrotas. Uma mais lamentável e patética do que a outra, né? E o Corinthians com esse saldo negativo aí, ó, -5, né? Se vencer na última rodada, consegue aí aumentar um pouquinho esse saldo, mas ter saldo negativo, cara, -5, faltando uma rodada para acabar o campeonato, é lamentável. 46 pontos e o Corinthians não pega nem 50, o máximo que a gente chega é 49. Para mim é lamentável. Lamentável, né? Aí analisando, por exemplo, o primeiro turno e o segundo turno, né? Olha só, primeiro turno do campeonato. Vamos ver aqui, ó. Primeiro turno, o Corinthians foi o 14º. 14º no primeiro turno, né? Lamentável. O Ceará ficou na nossa frente. Santos e Internacional, né? O Inter tá pra cair e fez um primeiro turno melhor que o Corinthians, né? Aí no segundo turno... No segundo turno, o Corinthians é o 11º aí, tá? Então essa é a campanha do Corinthians. Um 14º primeiro turno e um segundo turno um pouquinho melhor, mas na média também, né? Aí vem os mandantes, né? Gente, a classificação aí do Corinthians entre os mandantes é uma coisa assim, é uma palhaçada. O que o Corinthians fez nesse Brasileirão em Itaquera é uma palhaçada. Olha só.
Olha o Corinthians entre os mandantes. O Corinthians é o 13º. O Corinthians é o 13º entre os mandantes. O Corinthians tem 5 derrotas em casa. 5 derrotas. Se não me engano, essa é a pior campanha em casa desde a inauguração do estádio, em 2014. 5 derrotas em casa. E eu lembro muito bem que o Corinthians passou meses sem ganhar em casa pelo Campeonato Brasileiro. E eu chamava muito a atenção para isso no canal. O Corinthians ganhou do Santos em maio 1-0. Aí só voltou a ganhar em casa pelo Brasileirão em outubro contra o Mirassol, vitória de 3-0. Passamos 5 meses sem ganhar em casa pelo campeonato. Pode falar que é 4, porque no meio do caminho teve o Mundial de Clubes, né? Aí parou por um mês. Mas mesmo assim, cara, passar meses sem ganhar em casa no campeonato e o Corinthians sempre forte em casa, sempre forte com o apoio da torcida. E foi lamentável a nossa campanha dentro de casa. Lamentável, né? Aí entre os visitantes, olha só aqui, ó, visitantes, vamos lá. Entre os visitantes, o Corinthians aí, ó, 12º, lembrando que ainda falta uma rodada para acabar, tá? No momento que eu estou gravando, então essas posições podem mudar, tá? Dependendo da última rodada. Então, faltando uma rodada para acabar o campeonato, o Corinthians é o 12º melhor visitante. É o 12º. Então pode dizer que o Corinthians em casa é o 13º, fora o 12º. Então, fora o Corinthians consegue ser melhor do que em casa? Olha, como eu falei, é lamentável, gente. É lamentável o que o Corinthians fez nesse campeonato, principalmente em casa. É lamentável, né? E aí, olhando a classificação de novo, uma coisa assim, né? Como eu falei, o Corinthians não chega aos 50 pontos, não chega. No máximo, chega a 49. E, galera, vocês lembram a última vez que o Corinthians terminou um campeonato brasileiro sem atingir, assim, no mínimo 50 pontos? Vocês lembram a última vez que o Corinthians terminou um Brasileirão sem atingir 50 pontos? Faz anos, hein? Olha só. Olhem as últimas campanhas do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Olha só. 2024, passamos 20 rodadas na zona do rebaixamento. 20 rodadas. O Corinthians terminou em 7º com 56 pontos, graças à arrancada aí na reta final do ano passado, né? 56. Aí 2023, 13º, 50 pontos. 50. Tá? Tendo Fernando Lázaro de técnico, Luxemburgo, Mano Menezes, chegou aos 50 pontos, né? Aí, 2022, 4º lugar, 65, né? É a nossa melhor campanha dos últimos anos, essa aí, 2022, com o Vitor Pereira de técnico, né? Aí, 2021, com o Silvinho, 5º lugar, 57 pontos. A campanha do Silvinho, 5º lugar, né? E ele passou pelo menos metade do campeonato sem torcida no estádio, né? Era época de pandemia. Aí 2020, né? 2020, época de pandemia, 12º, 51 pontos, né? Tendo Thiago Nunes, tendo Coelho, tendo Wagner Mancini, o Corinthians atingiu 51 pontos. Um time horrível. O ataque era Léo Natel e Everaldo. Atingiu 51 pontos. Aí 2019, tá aí, ó, 2019, 8º lugar, 56 pontos,
tá? Foi com o Carille a campanha quase inteira e terminou com o Coelho, né? E aí 2018, 44 pontos em 13º. Então, o último ano que o Corinthians terminou o campeonato sem atingir 50 pontos, 2018. De 2019 pra cá, pelo menos 50 o Corinthians conseguia. Esse ano não. O campeão paulista nem 50 pontos vai conseguir. O campeão paulista. Pois é. Então, gente, aí, vamos analisar alguns jogos? Vamos analisar? Olha aqui, ó. Vamos analisar, relembrar certos jogos do Corinthians, né? Bom, aqui tá os jogos do Corinthians desde o início do Campeonato Brasileiro. Então tem jogos da Copa do Brasil, Sul-Americano, enfim. Bom, vamos prestar atenção somente nos jogos do Campeonato Brasileiro, tá? Estreou contra o Bahia, fora de casa, 1-1, bom resultado. Aí 3-0 no Vasco, bom resultado. Aí perdeu pra Porcada, 2-0 em Barueri. Tá aqui o jogo, né? Foi a única derrota pro Palmeiras no ano. E aí, na quarta rodada, derrota para o Fluminense 2-0 em casa, que foi a demissão do Ramon Dias, né? Aí, depois, a vitória contra o Sport, 2-1 em casa, né? Aí já era técnico interino, foi 2 gols do Memphis Depay, tá? Aí teve a derrota pro Flamengo, né? 4-0 pro Flamengo. E aí, o primeiro jogo do Dorival no Campeonato Brasileiro, a vitória contra o Internacional 4-2, tá? Foi o primeiro jogo do Dorival no Campeonato Brasileiro, tá? 4-2 no Internacional. Aí teve a derrota pro Mirassol, 2-1 de virada, um jogo que o Memphis tenta dar um pênalti de cavadinha, passa vergonha. Aí a vitória contra o Santos em casa, 1-0, gol do Yuri Alberto. Aí a partir daí, o Corinthians passa meses sem ganhar em casa. Meses, né? Aí, vamos continuar aqui. Volta um pouquinho. Aí teve o empate com o Atlético Mineiro, 0-0. Aí o empate com o Vitória, 0-0 em casa. Nesse passamos vergonha. O técnico da seleção, o Carlo Ancelotti, em Itaquera, vendo o jogo. Ele saiu ali aos 40 do segundo tempo. Tava tão ruim o jogo, mas tão ruim, que nem o técnico da seleção aguentou ficar até o final. Ele saiu antes de acabar o jogo, porque tava horrível. Horrível. Olha a vergonha que o Corinthians passou. Olha a vergonha. Um jogo lamentável, dentro de casa. Aí teve a parada pro Mundial depois do empate contra o Grêmio, 1-1 em Porto Alegre. Aí parou, ficou um mês parado por causa do Mundial. Aí teve a derrota para o Bragantino. Essa aqui me irritou. Primeiro um pênalti escandaloso para eles. E aí no final do jogo, 1-1, último lance, perdemos, tomamos o gol. Inacreditável. Aí ganhamos do Ceará, 1-0, gol do Thales Magno. Perdemos para o São Paulo 2-0, outro jogo ridículo. Aí 0-0 com o Cruzeiro era líder a essa altura. Empate com o Botafogo 1-1 no Rio, um bom resultado. Aí teve empate com o Fortaleza, 1-1 em casa, foi lamentável também, só empatou nos acréscimos, gol do Carrijo. Aí teve a derrota pro Juventude, mano, o Corinthians no Alfredo Jaconi é uma coisa vergonhosa. Aí perdemos 2-1. Aí perdemos pro Bahia em casa, 2-1, mais uma derrota em casa. Aí vencemos o Vasco 3-2, o Vasco freguês, né? Aí, deixa eu ver, empatamos com o Palmeiras 1-1. O Corinthians nem jogou tão bem, mas pelo menos não perdeu pra eles. Aí a vitória na cagada contra o Fluminense, 1-0, gol do Mateuzinho numa cobrança de falta. Aí teve, olha, essa aqui, gente, derrota pro Sport na Ilha do Retiro, cara. Mano, olha, o Sport ainda tem um jogo pra fazer. Pega o Grêmio em casa, né? Na rodada 38. Até aqui, gente, o Corinthians é a única equipe que perdeu pro Sport na Ilha do Retiro.
Olha a vergonha, gente. Olha a vergonha. O Corinthians, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o Sport tem mais um jogo para fazer em casa. O Corinthians, a única equipe que perdeu para o Sport na Ilha do Retiro. O Sport, uma das piores campanhas da história dos pontos corridos. Olha a vergonha. Um jogo lamentável do Corinthians. Lamentável, mais um, né? Aí perdemos pro Flamengo de virada, 2-1. Yuri Alberto fez gol, mas perdeu uns 5. Aí esse empate com o Internacional, 1-1 no Beira-Rio. Meu Deus do céu, cara. Tava ganhando o jogo. Aí vai lá o árbitro me inventa um pênalti no final. Meu Deus do céu, cara. E aí finalmente chegou a vitória de 3-0 contra o Mirassol. Meses depois, voltamos a ganhar em casa. Aleluia! Meses depois, o Corinthians volta a ganhar em casa. Inacreditável. Aí teve a derrota patética pro Santos, 3-1, meu Deus do céu. Aí ganhamos do Atlético Mineiro, 1-0. Um jogo bom, né? Eu posso falar que foi um jogo bom do Corinthians, né? Outros aqui foram lamentáveis, né? Aí teve o triunfo, né, contra o Vitória, 1-0 fora de casa. A boa vitória contra o Grêmio, 2-0. Aí a derrota para o Bragantino, 2-1, lamentável também. Essa derrota para o Ceará, meu Deus, perder para o Ceará em casa, cara. 1-0 para eles. Aí a boa vitória contra o São Paulo, 3-1, né, com o Yuri Alberto e o Memphis decidindo. E aí a derrota para o Cruzeiro, 3-0. O empate com o Botafogo, 2-2. E a derrota para o Fortaleza, 2-1. Essa é a campanha do Corinthians no campeonato. Ainda falta um jogo contra o Juventude em casa na última rodada. Então essa é a campanha patética do Corinthians no campeonato. A campanha patética em casa, passando meses sem ganhar um jogo em casa. Patético, patético. Pelo time que tem, sabe? Ah, Fábio, mas teve lesões, não sei o que, no meio do caminho. Não interessa, cara. Não interessa. Não interessa. Jogos perdidos assim no detalhe. Perdendo nos 2 turnos para o Bragantino. Tomando gol nos acréscimos. O empate com o Internacional. A derrota para o Ceará. Derrota para o Sport. Lamentável a campanha do Corinthians. Então tá aí, gente. Eu mostrei para vocês a minha indignação em relação à campanha do Corinthians nesse campeonato. E agora é a Copa do Brasil, né? E aí ver o que acontece. A pressão em cima dos jogadores vai ser enorme, né? Largaram mão do campeonato. Querem focar na Copa do Brasil. Beleza. Vamos ver como é que vai ser a postura deles na Copa do Brasil. Capaz que até tem uma postura boa, capaz que mostrem vontade, mas vai pegar um time bom do outro lado, que é o Cruzeiro, que é um time que raramente perde. Pois é, o Cruzeiro é um time que raramente perde o jogo. Mas vamos lá, vamos ver o que acontece, tá? Então é isso, galera. Comente o que vocês acham aí do vídeo. Comente também o que foi pra vocês a campanha do Corinthians nesse campeonato. E é isso aí, tá? Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis. E vai, Corinthians!